Graça e paz, igreja. Tá sem? Vocês estão me ouvindo? Só eu que não me ouço. Amém, amém. Tá bom. Glória a Deus. Meus irmãos, privilégio poder estar aqui na companhia de vocês mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Eu ia falar das crianças, mas as crianças já foram rápidas de novo. Quem que foi hoje? Andréia, amém, Andréia. Estarei aqui orando por você, minha irmã. Deixa eu puxar um pouco para cá. Tô tomando bronca da... Aqui é melhor? É? Tá bom. Onde eu tava? Amém. Um privilégio poder estar aqui mais uma vez, adorando ao Senhor, na companhia de vocês. Quero agradecer aqui, especificamente nessa manhã, os nossos visitantes. Por favor, não se sintam constrangidos quando eu falar seu nome. Vou falar justamente porque nós queremos dar um abraço em vocês, nós queremos que vocês se sintam pertencentes a essa família, amém? Temos hoje aqui a Rafaela. Rafaela, irmão. Eu acho que nós nos conhecemos no God Vibes. Exatamente, amém, amém, glória a Deus, muito bom ter a visita de vocês aqui. Miguel, Mateus, são os filhos, já foram? E a Meire, quem que é a Meire? A Meire é a mãe do Lucas. É a primeira vez que você está aqui? Sério? Acho que eu tenho a impressão de que nós já nos vimos. Ah, então é verdade, a gente foi lá ver o neném, né, do Lucas e da Maria. Verdade. Bom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. O nosso pastor, ele sempre diz aqui, né, e eu quero repetir, porque, mais uma vez, é uma frase que ela não está na Bíblia desta maneira, porém o conteúdo dela é todo bíblico, né, todo da vontade do Senhor, né. E a frase que ele diz é: pessoas ferem, mas pessoas curam. Ministérios ferem, mas ministérios curam. Então, meus irmãos, nessa nossa caminhada na vida cristã, hoje vocês já receberam um spoilerzinho, vamos falar de uma vida guiados pelo Espírito Santo, né? E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos aquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus nos ensina a perdoar, mas não só a perdoar, a também nos esforçarmos para viver em unidade. Nos esforçarmos para viver em unidade quer dizer que não é só eu ter um coração disposto a perdoar, é eu também me esforçar para não ferir, certo? Porém, somos ainda falhos, estamos nessa caminhada. E eu quero pensar aqui que uma das virtudes do fruto do Espírito, né, que a benignidade não faltará a essa igreja, amém? Sejamos benignos, tenhamos amor e bondade ao olhar para os nossos irmãos, amém? Quero fazer uma oração aqui antes de dar início à palavra. Feche seus olhos, pode ficar aí no seu lugar mesmo. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Pai, nós viemos aqui hoje entregar louvor e adoração. Nós viemos aqui hoje, Senhor, como um ato de dedicação, de aprendermos mais sobre a tua vontade. Não adianta, Senhor, falarmos da boca para fora que amamos a ti, se nós não nos esforçarmos para conhecer a ti. Muitos de nós, às vezes, fazem cursos de teologia, estudos, e conhecem de ti. Conhecem sobre Deus, mas não têm intimidade contigo, Senhor. E uma vida guiada pelo Espírito Santo, Senhor, nada mais é do que termos intimidade com o Senhor.
nada mais é do que acreditarmos, confiarmos, termos fé e crermos que o mundo espiritual é real e fazermos com que a oração que Jesus nos ensinou se cumpra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Pai, nós sabemos também que viver guiado pelo Espírito por muitas vezes é confrontador, porque a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, a nossa vontade humana, aquilo que nós enxergamos a olhos nus, sempre vai tentar nos direcionar contra a tua vontade, contra caminhar pela fé, crendo, confiando naquele que é fiel e que prometeu. Pai, eu quero orar a Ti e pedir que, da mesma maneira, as nossas crianças sejam abençoadas com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que não seja somente um encontro, que não seja, Senhor, um pensamento de vamos tirar as crianças daqui para não atrapalhar o segmento do culto. Não, Pai, que a Sua palavra seja semeada agora nos corações daquelas crianças, Senhor. Esta que é a igreja do futuro, Pai. Essa que nós também nos esforçamos para preparar e deixar como legado, Pai. Como a Tua palavra diz, são como flechas nas mãos de um arqueiro. Pai, que nós consigamos compreender no Teu Espírito qual é o alvo que devemos apontá-los, Pai, para que vivam a Tua vontade. Dê aos pais, Senhor, dê aos pais sabedoria e discernimento, Senhor, para conduzir essas crianças, para ensiná-las a amar a Ti. Não somente a guardar as Tuas palavras, mas também a amar a Tua presença, Senhor. É o que eu Te peço, já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra a palavra comigo lá em João 16, do verso 7 ao 15, eu vou começar lendo. Amém? Se você não tiver com a sua palavra, eu sempre aconselho, né? Tragam a sua Bíblia, tragam um bloco de notas para você anotar. Se não tiver, abra no seu celular, mas tome muito cuidado com as notificações para ela não atrapalhar o seu culto, para você não perder o foco naquele que é digno de toda a honra, de todo louvor. Amém? O texto diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém?
Meus irmãos, como eu já disse aqui, a gente já viu, o título dessa mensagem é Guiados pelo Espírito Santo. Abre lá em Atos 19, por favor, Isa. Atos 19, Paulo está chegando à cidade de Éfeso e ele se depara ali com alguns discípulos de Cristo que foram alcançados por outra pessoa, né? Provavelmente por Apolo. E perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Enquanto eu estava meditando, eu fiquei pensando, qual será ou qual seria a resposta da igreja de hoje em dia se nós perguntássemos isso na igreja? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É possível que para alguns novos convertidos, somos uma igreja pentecostal, então se fala muito no Espírito Santo. Porém, é possível que alguns novos convertidos possam dizer a mesma resposta que essas pessoas de Éfeso. Porém, como eu orei aqui antes, saber sobre o Espírito nem sempre necessariamente é conhecer o Espírito Santo. Um exemplo que eu sempre dou é: eu gosto de futebol, como brasileiro gosto do Neymar. Sei muita coisa sobre o Neymar, mas eu sou amigo do Neymar? Porque eu sei aonde ele já jogou, porque eu sei o que ele faz nas horas extras dele, porque eu... Não. Isso, saber sobre ele não me torna íntimo dele. Então é por isso que essa pergunta me fez refletir, até mesmo acerca da minha vida, né? Porque muitas vezes a gente vive ou num extremo que nós vemos hoje, essa divisão até mesmo dentro das igrejas, né, evangélicas principalmente, um pessoal que é da fé reformada e que preza muito pela palavra, pelo conhecimento da palavra, mas eles, por outro lado, dispensam ou até mesmo desprezam a parte do conhecimento empírico, de conhecer na prática, de viver aquilo que a palavra diz. E devemos tomar muito cuidado com isso. Não é uma crítica que eu estou fazendo a eles, é uma crítica que eu estou fazendo à igreja do Senhor, porque eles são parte do mesmo corpo que nós fazemos parte, amém? São membros do mesmo corpo. E quando o corpo, um membro padece, todo o corpo padece. Por outro lado, a igreja pentecostal, por muitas vezes, ela se especializou no empirismo. Ela se especializou em aprender pela prática. Ela não gosta muito de ir para a palavra. Não somos leitores ferrenhos da palavra de Deus, nós não somos estudiosos da palavra de Deus como os nossos irmãos reformados. E esse também é um cuidado que nós devemos ter. Porque pode ser que você também, por estar vivendo experiências, você acha que você é íntimo do Espírito Santo. Quando, na verdade, você nem sabe o que agrada e o que desagrada ao Espírito Santo. Mas por você estar sentindo aquele arrepio no corpo, por você estar sentindo aquele calor dentro de você, por você estar sentindo alguma coisa, às vezes a gente pensa que
Isso é intimidade. E fica aqui o meu alerta. Nós acabamos de ler lá, pode voltar lá para o texto de Mateus, de João 16, por favor, Isa. Nós acabamos de ler que, está aqui no verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele não vai falar por si mesmo. Tudo que ele fala está contido na palavra. Por isso, é importante que nós conheçamos a palavra para que nós possamos discernir. Amém? Eu quero começar, diante disso, falando com vocês sobre quem é esse, né? Que lá no começo, pode voltar lá para o verso 7, que lá no começo, Jesus Cristo, aquele que veio para este mundo, abriu mão de tudo que ele tinha, de toda a sua glória, veio para cá, se fez carne por amor a nós, padeceu aqui neste mundo, vivendo entre nós e foi fiel até a morte de cruz. Quem é esse que nos ama a tal ponto que já se declarou, que já declarou tal amor em atitude, mas ele mesmo, o Emanuel, o Deus conosco, está dizendo, é melhor que eu vá, tem algo melhor por vir. Tem algo que será mais útil para o crescimento e a edificação do reino. Gente, quem é esse? Se isso não desperta em vocês o desejo de conhecer, porque se você diz que ama a Cristo, se você entendeu a obra que ele fez por você e por mim naquela cruz, e não te desperta curiosidade em conhecer de quem é esse que ele está falando, ei, é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. É melhor que eu vá, porque se eu for, Deus enviará para vocês o Consolador. Melhor do que Emanuel, Deus conosco, apenas aquele que veio para habitar em nós. Ele não está em meio a nós como quando Jesus passou por essa terra. Ele está em nós. Ele habita aqui dentro. Ele faz morada aqui dentro. Por isso ele quer um relacionamento íntimo e profundo com cada um de nós. E a gente não pode negligenciar isso. A gente não pode simplesmente achar que, tá bom, vou seguir a minha vida aqui. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E eu quero começar desmistificando algumas coisas que talvez possam nos atrapalhar no dia a dia a compreender e a viver na prática essa fé. A primeira coisa que eu quero desmistificar é: ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é somente um poder. Ele tem poder. Ele é poderoso. Mas ele não é apenas aquele arrepio que você sente. Ele não é aquele calor que você sente. Ele pode sim causar isso quando se manifesta. Mas ele não é reduzido a uma coisa ou a uma sensação. Ele é uma pessoa. Abre lá pra gente em Tiago 4:5. Eu vou mostrar para vocês como a Bíblia descreve o Espírito Santo com algumas características de personalidade, como por exemplo aqui:
Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Meus irmãos, ciúme, anseio são características pessoais, não são características dadas a coisas. Uma caixa, uma cadeira não sente ciúme, uma caixa, uma cadeira, ou que seja o fogo não sente ciúme, ou que seja um arrepio não sente ciúme, não anseia. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Vai para o texto que está em Efésios também, mais um exemplo. O Espírito Santo tem sentimento, que também é uma característica comum dada a pessoas. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se é possível entristecer, se ele sente, ele é uma pessoa. E por que isso é importante? Por que a compreensão de que ele é uma pessoa é importante, de que ele não é uma coisa? Porque talvez nós nunca tenhamos pensado em nos relacionar por não ter esse entendimento de que ele é uma pessoa, de que ele está aqui, de que ele está dentro de nós. E quando você está sozinho na sua casa, ele está lá. De quando você está sozinho no trânsito, ele está lá. Ele é uma pessoa e não uma coisa. Por isso é importante sabermos para entender que devemos nos relacionar com ele. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês: o Espírito Santo é Deus. Abre lá em Atos 5, do 3 ao 4, eu vou fazer a leitura. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Grava essa parte. Retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Amém? Primeiro, Pedro diz a ele: você mentiu para o Espírito Santo. Depois complementa dizendo: você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. E se tornou convencional em meio a nós utilizarmos um termo que talvez possa causar uma confusão na nossa mente, de dar um peso menor para o Espírito Santo. Se tornou convencional chamarmos ele de a terceira pessoa da Trindade. Porém, utilizar esse termo, eu não estou dizendo que está errado, mas algo que você precisa ter em mente, que não quer dizer que Deus é a primeira e é o mais importante, Jesus é a segunda e é um pouco menos importante, e o Espírito Santo é o terceiro e é menos importante dos três. Não, isso não tem a ver com nível de importância. Nós chamamos assim, convencionou-se chamar assim, simplesmente por ordem em que as eras são retratadas na palavra de Deus. O Antigo Testamento é conhecido como a era do relacionamento do Deus Pai com o povo. Depois viemos para o Evangelho e é a dispensação em que Cristo vem aqui. E depois inicia-se, então, a dispensação ou a era em que o Espírito Santo é quem se relaciona diretamente conosco. Então precisamos entender, ele é coigual, coeterno, tão poderoso quanto. Ele é
uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Amém? Ficou clara essa parte? E aí eu quero tratar de um outro ponto com vocês, que é: quais os seus propósitos? Quais são os propósitos do Espírito Santo? E aí, óbvio que eu não vou querer tentar esgotar esse tema aqui hoje. Seria impossível, até porque o Espírito Santo, sendo Deus, ele é tão misterioso quanto as outras pessoas divinas, né? Não cabem na nossa mente. Nós devemos sim aprender tudo que eles escolheram revelar a nós. Porém, não nos cabe limitar e dizer, não, já que eles revelaram só isso, eles são apenas isso. Amém? E aí, só um adendo que eu quero fazer aqui no tema anterior. Se ele é Deus, meus irmãos, nós já falamos que se ele é uma pessoa, nós precisamos entender que é necessário um relacionamento íntimo. Agora, se ele é Deus, meus irmãos, se ele é Deus, eu tenho que buscar com toda a minha força, com todo o meu desejo, eu tenho que desejar mais do que tudo, porque, meu irmão, ele é Deus. É Deus falando, eu quero ser seu amigo, eu quero ser íntimo seu. Você vai negligenciar esse fato? Você vai simplesmente falar, beleza, quando eu tiver um tempinho aí, nós dá um rolê. Quando eu tiver um tempinho, a gente faz alguma coisa? Não! Nós devemos dedicar toda a nossa vida. Nós cantamos hoje aqui, meus irmãos, que isso se torne uma verdade na nossa vida. Que não seja apenas palavras lançadas ao vento, mas que se torne uma verdade na nossa vida, que tudo que temos seja realmente dele. Amém? E aí vamos entender agora o que esse texto que nós estamos estudando lá de João 16, pode voltar lá, por favor. Vamos entender o que esse texto está nos mostrando acerca dos propósitos dele. E como eu disse, não vou tratar de todos os propósitos. Nós temos tempo aqui, não seria possível. Mas esse texto vai dizer lá no verso 8, por favor, Isa. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo agindo na minha e na sua vida, nós sequer seríamos capazes de reconhecer o amor de Cristo. Se não fosse ele nos convencendo do pecado, se não fosse ele nos trabalhando internamente para que nós possamos compreender o tamanho desse amor, nós não compreenderíamos essa obra. O reino de Deus não faz sentido sem o Espírito Santo. O reino de Deus, o Robson falou aqui agora há pouco, no reino de Deus, melhor é dar do que receber. O mundo está sempre dizendo o contrário. Eu quero mais, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu preciso de mais. No reino de Deus, não faz sentido na mente humana eu ter que perdoar alguém que sequer se arrependeu. Mas como cristão, eu preciso ainda assim, por amor àquela vida, por entender que, por ter um coração benigno, eu preciso liberar perdão, ainda que a pessoa não tenha se arrependido. Aí no mundo afora, meus irmãos, se a pessoa não voltar se arrastando, e olhe lá ainda, se vai haver perdão, ou se vai falar, tá bom, fica aqui, mas vou guardar isso aqui na minha mente e toda hora eu vou lançar de novo aqui, ó. Quando você pensar em pisar na bola, eu já vou jogar na sua cara que você me deve essa, porque eu te perdoei. Então, meus irmãos, o reino de Deus não faz sentido. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo trabalha no nosso interior, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vai lá para o verso 13, por favor.
essa é um dos propósitos do Espírito Santo para aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus e que guardam os seus mandamentos. Ou seja, esse é um dos propósitos do Espírito Santo de trabalhar na vida daqueles que já se entregaram, já se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Volta no João 14, por favor. Eu acho que eu até passei. Vê qual que é, João 14, 23. Aí, exatamente. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai a amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas essas coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. É até aí, né? Meus irmãos, esse texto ele deixa claro algumas coisas para a gente. Lá no verso 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É nossa obrigação. Agora eu quero falar já da dinâmica desse relacionamento. Amém? Se a gente pegar no original o que significa a palavra consolador, a palavra utilizada no original é paracletos. Paracletos tem, por definição, aquele chamado para estar ao lado. Aquele chamado para ajudar. Quem ajuda não faz por você. Tô certo? Ou estou interpretando errado? Quem ajuda, coopera. Não faz no seu lugar. Quem ensina, ele não vai e faz para você. Ele te esclarece aquilo que você tem dúvidas. Amém? Então é nossa obrigação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É nossa obrigação. Se amamos a Cristo, temos que conhecer e guardar a palavra de Deus. Amém? E aí a cooperação do Espírito Santo, já dito isso, né, quando usado essa palavra do Consolador é o que nos indica, ele é chamado para estar ao nosso lado, para nos guiar, para nos conduzir, mas não para fazer por nós. Então, ele atuará em nós, ensinando todas as coisas que foi dito, fazendo com que nos lembremos. Então, eu só me lembro de algo que eu já vivi, certo? Eu só me lembro de alguma informação que eu já recebi em algum momento. Então, o papel dele é nos lembrar daquilo que nós já aprendemos na palavra de Deus. Tá claro até aqui? Na prática, então, meus irmãos, abre lá em Hebreus 4:12, por favor. Na prática, nós vamos entender aqui com esse texto de que a palavra de Deus, uma vez que o Espírito Santo não fala nada que não venha de Deus, a palavra de Deus é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para nos guiar. Amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração.
palavra de Deus, ela deixa claro que a nossa alma e o espírito, eles militam um contra o outro. E o que é que nos ajuda a discernir quando é o Espírito de Deus falando ou quando é a nossa alma falando? É a palavra de Deus. Ela é que tem o poder de dividir alma e espírito, de separar. Aí sim, agora, uma vez que eu guardei a palavra de Deus, quando chegar a situação da minha vida em que eu precise tomar uma decisão, é assim que eu vou discernir. Porque as duas vozes virão na minha cabeça. Quero dar alguns exemplos práticos. Vou usar aqui aquele tal do fulano. Fulano está orando porque quer um cônjuge, quer uma namorada. E aí, ele está pedindo ali de maneira bem descrita, né? Para Deus. Está apresentando detalhes de como ele quer aquela mulher. E aí aparece aquela mulher idêntica ao que ele tem orado. Voz do Espírito ou voz da alma? Estou perguntando, quero ouvir. Ah, tem um detalhe que eu esqueci de adicionar. Acho que é um pouco importante esse detalhe. Ela é do jeitinho que ele pediu para Deus, mas ela é compromissada. Só que ela falou que está terminando o relacionamento dela. Ela falou que não, eu não estou feliz aqui. Eu gostei de vocês. Isso é voz do Espírito ou voz da nossa alma, que é tentada pelos próprios desejos, pelas próprias concupiscências? Era tudo que eu pedi a Deus, mas é casada. Mas vai terminar em nome de Jesus, e começa até a fazer oração contrária. Pai, perdoa-lhes. Outro exemplo prático do nosso dia a dia. Alguém que está orando por uma porta de emprego. Senhor, eu preciso pagar o aluguel. Pai, eu preciso pagar as contas. Pai, por favor, me ajuda. Eu preciso de algum emprego que eu consiga ganhar tanto. Aí na mesma hora, entra lá na notificação do WhatsApp, aparece um post de alguém vendendo uma conta top, uma conta Lyft, uma conta Uber, uma conta ali. Só que o problema é que foi feita com um documento roubado. Mas vai resolver o meu problema, vai pagar minhas contas. É o que eu pedi para Deus. Meus irmãos, isso é voz do Espírito ou isso é voz da nossa alma, que só enxerga o que está diante de nós, por isso só enxerga o problema, não enxerga, às vezes, a vontade de Deus. Outro exemplo que quero falar, muito comum ao dia a dia das pessoas casadas. Seu cônjuge acordou daquele jeito naquele dia. Meu Deus, o cara olhou para você ou a sua esposa e já saiu esbravejando, já saiu falando besteiras. E aí na sua mente vem o pensamento: você não merece isso não, você merece coisa melhor. Vai, dá um pé na bunda deles, desculpa o termo utilizado. Vai lá, termina. Termina isso aí. Para que você vai permanecer nisso? Para que você vai perseverar nisso? Você merece coisa muito melhor. E uma outra voz dizendo: perdoa ele. Seja paciente. Seja manso. Qual é a voz do Espírito e qual é a voz da sua alma, meus irmãos? E um último exemplo que eu quero trazer é que muitos de nós, e nos Estados Unidos, todos nós dirigimos, né? É quase impossível você viver sem carro aqui. Acabou de abrir o farol, meu irmão. Não faz 2 segundos que abriu o farol e o cara de trás já buzinou pra você. Aí ele já corta, passa do seu lado, dá aquele dedo pra você.
passa xingando até a 4ª geração da sua família. E uma voz dentro de você diz: vai atrás, acelera. E a outra voz está dizendo: descansa, fica em paz. Desfruta da paz que eu vos dou, não da paz que o mundo te oferece. Não se perturbe por conta das circunstâncias. Meus irmãos, qual é a voz do Espírito e qual é a voz da nossa alma? E esses exemplos que eu quis trazer para vocês, exemplos práticos, né, do nosso dia a dia, é para que vocês entendam que a caminhada com Cristo, se a gente for lá para Atos, não precisa colocar, mas Atos 22, Paulo está se defendendo diante do tribunal, e ele está contando, né, diante do tribunal ali dos religiosos, e ele começa a contar como foi a conversão. Ele fala: cara, eu era o pior de vocês, eu é que matava todo mundo, eu que era o cara que me esforçava mesmo para perseguir e para matar todo mundo. Mas um dia o Senhor me encontrou. Um dia as escamas dos meus olhos caíram. É o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele continua falando, e então veio o Ananias em casa. Ananias? Eu fiquei com o nome do Ananias aqui na mente, mas acho que era Ananias também. Veio Ananias aqui em casa, direcionado por um anjo, e ele me curou. Eu não enxergava, já fazia 3 dias. E o poder do Espírito Santo atuando para confirmar a palavra que foi pregada para ele. Porque Ananias antes prega: renda-se diante do Senhor Jesus. Entregue-se, Ele é quem você viu naquela estrada. Entregue-se a Ele. E aí, na sequência, vem a cura, vem o poder do Espírito Santo agindo ali para curar. E aí, Paulo então é cheio, é batizado e cheio do Espírito Santo. E quando ele é cheio do Espírito Santo, ele passa a frutificar no reino de Deus. Ele passa então, molda a vida dele agora, ele se esvazia de tudo que ele aprendeu e ele agora olha para a mensagem do Evangelho, para a palavra de Deus com as lentes de Cristo. E aí ele vive para aquilo. É o mesmo Paulo que disse, né, que hoje para mim tudo é perda, tudo é esterco. É o mesmo Paulo que considera que é melhor que ele morra para que Cristo viva através dele. Então, diante dessa sequência que eu relatei aqui, que é comum à nossa caminhada, primeiro o Espírito Santo, sem contrapartida, sem nada necessário, ele vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele tira as escamas dos nossos olhos. Porém, depois disso, ele começa a atuar como um cooperador na nossa caminhada, guiando os nossos passos. E se a gente olhar lá para Abraão, no começo da história, é o modo de agir de Deus. Enquanto nós não somos fiéis em uma direção que ele já nos deu, ele não vai nos dar novas direções. Abraão, o Senhor aparece a Abraão e fala: saia para si, ou saia da sua terra, do meio da sua parentela. E Abraão obedece metade. Ele sai da terra, mas ele leva a parentela. Ele leva o seu sobrinho Ló. E se você observar o texto, não está dito desta maneira. Você precisa ler a história e você vai
entender, você vai notar que isso acontece. A próxima direção, Abraão chega até Canaã, mas ele não permanece ali porque ele fica com medo da fome que estava chegando e ele vai para o Egito. A próxima direção que Deus dá para Abraão é somente quando ele e Ló se separam. Quando ele obedece por completo a primeira direção que Deus havia dado. Então a gente precisa entender disso, porque às vezes você está até com a sua fé enfraquecida, porque você fala, esse Deus não fala comigo, ele fala com todo mundo, mas não fala comigo. Todo mundo relata que Deus falou, mas comigo não acontece. Meus irmãos, você já guardou os mandamentos? Você já conhece a palavra de Deus? Olha para a sua vida. Tem alguma direção anterior que o Senhor já te deu e que você não obedeceu? Enquanto você não obedecer à vontade de Deus, Ele não vai te tratar como um amigo. A Bíblia diz, e muita gente vê na Bíblia ali e fala, porque Deus é amigo. Aí o cara vai orar e começa, e aí, parça, como que você tá? Porque quer ser o íntimo, mas sem intimidade real. Sequer conhece a vontade de Deus. Então, quando a gente obedece à vontade de Deus, nós vamos criando intimidade. E aí sim nós estamos uma vez que nós temos intimidade, nós estaremos aptos a discernir a voz dele quando ele nos der uma direção específica, como para Paulo. Paulo queria ir pregar em uma cidade e Deus falou, não é hora. Não vai agora, vai para outro lugar. Porque senão até nisso a gente acha que não tem intimidade, a gente acha, eu estou pregando a palavra de Deus, então eu vou, né? E vai. Eu estou servindo, então eu vou. E às vezes o Senhor queria te usar poderosamente em alguma outra área e você está gastando o seu tempo fazendo algo que não está de acordo com a vontade dele. Uma vez, só para finalizar, o grupo de louvor pode subir aqui. Eu coloquei fiz uma dinâmica numa célula. E eu coloquei um áudio para tocar, né? Que era a voz do Dani, que é casado com a Aline, minha prima. E eu coloquei um áudio para tocar ali, né? No meio da célula, um áudio que ele me mandou e falei, de quem é essa voz? Ela prontamente falou, é do meu marido. Os outros, ninguém sabia. Não tem intimidade. Se você quer discernir a voz do Espírito Santo na sua vida, semeie um relacionamento com Ele. Busque com todas as suas forças ter intimidade com Ele, ter relacionamento. Conheça a vontade dEle. Não use o Espírito Santo como uma fonte de poder, que agora eu vou ali e eu vou fazer acontecer, vou orar e demônios vão ser expulsos. E às vezes até sem propósito. Tenha intimidade com o Espírito Santo, amém?